Chegamos ao nosso 100º episódio de Pesquisa na Prática. Foram muitos vídeos dando dicas aqui no canal e eu espero sinceramente que essas dicas aqui no Pesquisa na Prática realmente estejam te ajudando a fazer a sua pesquisa. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas nos pedem aqui nos comentários dos nossos vídeos no YouTube. Eu vou falar sobre o periódicos da CAPES. A CAPES fornece acesso para uma série de bancos de dados que ela assina para os pesquisadores aqui do Brasil. E aí hoje eu vou mostrar como que você pode ter acesso a esses periódicos. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Antes de começar a explicar sobre o periódicos da CAPES, eu queria agradecer muito a todos os inscritos aqui no nosso canal. Já chegamos a 100 episódios de Pesquisa na Prática. Eu realmente espero que esses episódios estejam ajudando a sua pesquisa, estejam ajudando você a fazer a sua pesquisa. Esse foi o maior motivador para a gente criar esse canal. E aí chegamos a 100 episódios, são muitas dicas por aqui. Você pode acessar aqui no nosso canal a playlist Pesquisa na Prática para fazer maratona e assistir todos os episódios. O episódio de hoje, então, não podia ser diferente, comemorativo, em agradecimento a todos os nossos inscritos aqui no canal sobre o periódicos da CAPES. Muita gente entra em contato conosco aqui pelos comentários no YouTube perguntando por que não consegue ter acesso às bases de dados assinadas pela CAPES. E aí, muita gente me pergunta, como é que eu fiz? Fiz errado? Não fiz? Então hoje eu vou explicar sobre o que é esse acesso às bases de dados assinada pela CAPES e também vou falar sobre os critérios que a CAPES tem para escolher quais são as instituições de ensino que fornecem esse acesso para os seus alunos, para que vocês consigam, então, acessar esses artigos científicos. Existem uma série de critérios para a escolha das universidades que vão ter acesso a essas bases de dados assinadas pela CAPES. E é isso que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo, explicar quais são essas instituições de ensino, e aí fica mais fácil até de você ver se você tem acesso ou não, através da sua universidade, a essa base de dados assinada pela CAPES para poder, então, acessar e ler os artigos científicos. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, já clica aqui embaixo e já se inscreve se você não é inscrito aqui no nosso canal e já habilita a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui. E sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa links de outros materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, muita gente me fala assim, Amália, entrei lá no Scopus, Amália, entrei lá na base de dados assim, assim, assado, e não estava como você mostrou aqui, eu não consegui acessar, estava preview, eu estava com acesso mais restrito. O que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo acessar? Bom, primeiro de tudo, eu preciso explicar o que é o periódicos da CAPES. O que é a CAPES, então? A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É a instituição do governo brasileiro responsável pela organização dos programas de pós-graduação no Brasil. Esses programas de pós-graduação são as instituições de ensino que oferecem os cursos de mestrado e doutorado para quem faz mestrado e doutorado aqui no Brasil. Essa instituição, a CAPES, ela assina, ela paga para uma série de bases de dados internacionais acesso aos artigos científicos que são pagos. Ela paga para essas bases de dados internacionais para que os pesquisadores brasileiros tenham acesso aos artigos científicos publicados nessas bases de dados. Não são todas as bases de dados no mundo que o Brasil, que a CAPES, assina, mas tem algumas muito relevantes, muito importantes, que podem nos ajudar muito na nossa pesquisa a ter acesso a esses artigos. E aí o que a CAPES faz? Ela paga para essas instituições o acesso e fornece esse acesso para as universidades aqui no Brasil. Algumas universidades em específico, não são todas as universidades, não são todas as faculdades que a CAPES fornece. A CAPES tem uma série de critérios para escolher que tipo de instituições de ensino vão ter acesso a essa assinatura das bases de dados. Vou dizer aqui, ó, até anotei. Instituições federais de ensino superior, e unidades de pesquisa com pós-graduação avaliadas pela CAPES com nota 4 ou superior, essa pós-graduação em estrito senso, então mestrado, doutorado com nota na avaliação da CAPES 4 ou superior, instituições públicas de ensino superior municipais ou estaduais com pós-graduação com nota 4 ou superior, né? Depois, instituições privadas com pelo menos um doutorado, com nota 5 ou superior,
e instituições com programas de pós-graduação recomendados pela CAPES com critérios de excelência fornecidos pelo MEC. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá lá no site do Periódicos da CAPES. Se você quer saber se a tua instituição de ensino tem acesso a essa base de dados, você pode entrar no site, no próprio site do Periódicos da CAPES, tem lá quais são os critérios das instituições de ensino que têm acesso. Então, assim, se você está matriculado numa instituição de ensino que está dentro de algum desses critérios aqui, você provavelmente tem acesso a essa base de dados assinada pela CAPES. E aí você pode, então, acessar esses artigos científicos assinados pela CAPES. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a CAPES, ela fornece esse acesso aos artigos científicos para a universidade, eu já falei. Então, quando a gente está dentro da universidade, quando você vai lá na biblioteca da sua universidade e acessa o computador da biblioteca ou acessa a internet Wi-Fi de dentro do campus da sua universidade, você está acessando uma internet, um link, vamos dizer assim, de internet fornecido pela RNP. A RNP é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Digamos que é uma grande internet que interliga universidades em todo o Brasil. E porque está dentro dessa grande rede, dessa grande internet que interliga as universidades no Brasil, você tem acesso direto. Como você acessou a internet dentro do campus ou de algum computador da universidade ou pelo Wi-Fi no seu computador, mas dentro do campus, usando a internet da sua universidade, você tem acesso direto a esses artigos. O problema é quando a gente não está no campus da universidade, que é o que aconteceu agora por causa da pandemia. Os campos das universidades ficaram fechados e a gente teve que trabalhar de casa. Como que eu vou acessar a internet da universidade da minha casa? Eu não tenho como. Então, a CAPES, em parceria com as universidades e com a RNP, oferece duas possibilidades de você acessar essa base de dados, mesmo estando na sua casa, não estando acessando a internet lá da universidade. Como que você pode fazer isso? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você acessar o site da biblioteca da sua instituição de ensino, lembrando, se ela estiver dentro desses critérios oferecidos, exigidos pela CAPES para ter acesso a essas bases de dados, você vai acessar o site da sua biblioteca, da biblioteca da sua instituição de ensino, porque provavelmente lá vai ter uma abinha, algum campo, algum lugar onde vai estar explicando como que você vai configurar o acesso remoto. É como eles chamam para você acessar a internet da universidade estando da sua casa. Se chama acesso remoto. O que vai acontecer? Você vai fazer uma configuração específica no seu computador. Ah, mas Amália, por que você não me explica como é que eu configuro o acesso remoto no meu computador? Gente, cada universidade tem uma configuração diferente para acessar a internet pelo seu computador. Então, a minha universidade tem um tipo, a sua universidade tem um tipo, cada universidade tem um tipo de acesso diferente. Então, não adianta eu explicar aqui como funciona, porque cada universidade vai ter o seu modo de configurar esse acesso remoto. Então, você vai olhar na biblioteca da sua instituição de ensino, vai ter lá alguma parte explicando sobre acesso remoto. Você vai fazer uma configuração no seu computador, geralmente as bibliotecas já deixam até um passo a passo, com prints da tela. Você vai fazer uma configuração para poder colocar num campo específico dentro do navegador da internet, dentro do seu computador, o seu login e sua senha da universidade, e você vai fazer uma configuração no seu computador que é como se o seu computador estivesse enviando toda a sua internet para a universidade e da universidade você vai acessar essa base de dados assinada pela CAPES. Isso é o que a gente chama de acesso remoto. Então, de novo, eu não tenho como explicar aqui, porque cada universidade tem uma configuração diferente. O que eu indico para você é, entre lá no site da biblioteca da sua universidade e olhe lá o que é o acesso remoto, ou como você configura o acesso remoto. Configurando esse acesso remoto, se funcionar no seu computador, maravilha! E aí você vai acessar a internet como se você estivesse no campus da universidade e você vai conseguir ter acesso a essas bases de dados assinadas pela CAPES. E aí você vai ver, por exemplo, o Scopus da forma como eu mostro aqui, com a versão ampla, com a versão irrestrita de acesso ao Scopus ou a outras bases de dados e não somente a versão disponibilizada para quem não tem esse acesso pago pela CAPES. Se você não conseguiu achar o acesso remoto, sua biblioteca não tem, não deu jeito, não teve jeito, você pode acessar a segunda possibilidade. Você pode acessar pelo CAF ou Café, cada um chama de uma forma diferente, que é Comunidade Acadêmica Federada. É
uma organização junto com a RNP que permite que você entre lá no site do Periódicos da CAPES, faça um login através da sua universidade, escolhendo a sua universidade numa lista, faça o seu login e sua senha, e aí você entra dentro do site do próprio Periódicos da CAPES com o seu login e senha da universidade e tem acesso a essas bases de dados assinadas pela CAPES. Então existem essas duas possibilidades. Você pode buscar o acesso remoto da sua universidade lá no site da biblioteca ou acessar pelo CAF ou Café, que é essa comunidade acadêmica federada, que é também um acesso oferecido pela RNP para que a gente possa então ter acesso a essas bases de dados que são assinadas pela CAPES e são oferecidas para os pesquisadores aqui no Brasil, para que a gente possa ter acesso aos artigos publicados nas grandes bases de dados internacionais. Tá, Amália, mas assim, eu não tenho acesso, não estou matriculado numa universidade, não consigo acessar essas bases, eu não vou conseguir acessar nenhum artigo na base Periódicos da CAPES? Vai conseguir acessar sim, mas apenas aqueles artigos que são de acesso livre, que estão liberados sem necessariamente ter esse login dentro da Periódicos da CAPES, dentro dessa base de dados Periódicos da CAPES ou dentro dessas bases de dados que são assinadas pela CAPES. E mais, aqui eu estou falando do Periódicos da CAPES para você ter acesso a outras bases de dados. Eu não estou falando de você acessar os artigos pela base Periódicos da CAPES ou fazer sua busca pela base Periódicos da CAPES. Aqui eu não estou falando isso. Eu estou falando de você ter acesso às bases de dados, como por exemplo Scopus, Web of Science, por esse link assinado, vamos dizer assim, pela CAPES, para que você possa ter acesso a toda a base de dados Scopus, Web of Science ou outras bases de dados que são assinadas pela CAPES. Para isso, você precisa acessar lá o site da CAPES e fazer a busca da base de dados. Ao invés de buscar na base Periódicos da CAPES, você vai buscar na base Periódicos da CAPES a base que você quer acessar. Então, por exemplo, se você quer acessar Scopus, lá na janelinha da CAPES tem lá várias opções para você escolher aonde você quer fazer a sua busca. A última se chama base. Então, você vai buscar nessa opção base a base de dados que você está procurando, que você quer acessar pelo Periódicos da CAPES, com esse link do Periódicos da CAPES pago. Então, Scopus, Web of Science, Emerald, todas elas você pode buscar nesse campinho, vai aparecer ali na busca a opção, você vai clicar ali e você vai ser encaminhado para o site da base de dados, você vai sair da CAPES, mas você vai ser encaminhado com o link pago pela CAPES para que você possa ter acesso a todos os artigos nessa base de dados. Então, não necessariamente é buscar na base Periódicos da CAPES, eu até indico que você não faça a sua busca, pelo menos não a busca oficial na sua revisão de literatura, no Periódicos da CAPES, porque vem muitos resultados, e revisão de literatura eu já disse, não é quantidade, é qualidade. Mas no Periódicos da CAPES, você pode buscar a base de dados que você quer acessar, como por exemplo Scopus, Web of Science, nesse linkzinho ali base, e aí você vai ter acesso a essa base de dados, ao site dessa base de dados, pelo link pago pela CAPES. De novo, se você não tem esse acesso, não tem uma matrícula numa instituição de ensino como essas daqui que eu expliquei no vídeo, aí você vai ter acesso à parte liberada, aos artigos que são de acesso livre, que são fornecidos por essas bases de dados e que a própria base Periódicos da CAPES também oferece um acervo de artigos científicos que estão em acesso liberado e você vai ter esse acesso. Mas se você configurar, então, o acesso remoto do seu computador ou fazer o acesso pelo CAF ou Café, você vai ter acesso a essas bases de dados por esse link pago pela CAPES. E aí você vai conseguir, então, fazer uma busca nessas bases de dados e acessar esses artigos que são pagos, então, pela CAPES. Eu espero que vocês tenham gostado, então, dessas dicas e que isso auxilie vocês a acessar essas bases de dados internacionais para fazer uma revisão de literatura para sua pesquisa. Aproveita e já deixa aqui embaixo comentários e sugestões para novos assuntos aqui no canal. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!